Eu neste vídeo quero-vos mostrar uma das técnicas que os programadores usam sistematicamente no seu trabalho para fazermos aqui a validação específica do e-mail. É óbvio que já existe uma validação de HTML, que nós depois vamos aqui remover só simplesmente para deixarmos passar valores que não são exatamente um e-mail. Mas esta validação que aqui está, ou melhor, este required em simultâneo com este type igual a email, vai dizer ao HTML que ele tem que verificar se no texto que eu introduzir no e-mail, se existe o sinal do arroba, o at, e se existe um domínio ponto qualquer coisa. Isto é interno, faz parte dos browsers. Os browsers tratam disso. Mas vimos também que nós podíamos simplesmente eliminar aqui o e-mail do nosso formulário, eliminando um elemento do HTML a partir das ferramentas de programador e, portanto, íamos ter aqui um problema. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se, de facto, os meus campos vieram todos. E como é que eu vejo se eles vieram todos? Bom, reparem, eu tenho-os aqui todos. É o text email, o text subject e o text mensagem. Vamos alterar aqui o text subject para text assunto, para ficar mais fácil de perceber. Então eu vou perguntar aqui, verifica, se existem todos os campos. If is set, vamos colocar aqui is set, o quê? Post de text email. Okay? E portanto eu tenho aqui, eu estou a fazer esta pergunta, se está definido o post email, mas eu quero perguntar pela negativa, é se não está definido o text email. Então eu vou colocar aqui uma negação. Se não está definido o post email, ou, e agora reparem, eu posso mudar aqui de linha por uma questão de clareza do código, eu posso colocar isto desta forma. Ou se não está definido o text assunto, ou não está definido o text mensagem, o que é que aconteceu neste caso? Eu tenho um erro. Então eu poderia colocar aqui um die e dizer o seguinte: os campos, algum dos campos não existe. Pelo menos um dos campos não existe. Não será um erro muito comum, mas pode acontecer e nós temos que o ter em conta. Eu vou até aqui colocar o código assim para vocês conseguirem perceber isto melhor. Reparem que o facto de eu ter mudado de linhas e ter colocado isto aqui desta forma é apenas para simplificar a leitura. Portanto, se não está definido este, ou não está definido este, ou não está definido aquele, e reparem que eu aqui tenho que retirar daqui o ou, porque as condições terminaram aqui. Aliás, eu poderia colocar ali daquela forma. E eu digo, die, morre e apresenta este texto. Bom, isto não vai ser muito comum acontecer na nossa aplicação, porquê? Porque tradicionalmente as pessoas não vão entrar no nosso site e andar a eliminar elementos do HTML. Mas se nós nos esquecermos de colocar isto, vamos estar a abrir a possibilidade do nosso site apresentar um erro. Bom, vamos testar esta informação aqui. Caso contrário, nós vamos colocar aqui um echo, vamos colocar aqui um die também, que não será apresentado a não ser que esta validação seja ultrapassada. E vamos colocar aqui OK. E é assim que nós vamos poder construir tudo de forma faseada. Então reparem agora o seguinte. Eu vou aqui voltar atrás, vamos aqui aos contactos e vou clicar em enviar mensagem. Neste caso vou colocar aqui o e-mail correto, vamos colocar aqui um assunto, vamos colocar aqui uma mensagem, enviar. E reparem, OK. Este OK que ali apareceu foi este. Mas vamos agora voltar atrás e vamos eliminar um destes elementos. Vou aqui voltar atrás. Vamos eliminar aqui, por exemplo, o e-mail. Eu vou aqui clicar no inspecionar. Vou remover este elemento, delete element. Ele desapareceu. Eu vou submeter. Ele vai me dizer, pelo menos, um dos campos não existe. Bom, vocês vão me dizer o seguinte. Bom, mas então, como é que eu faço agora? Volto atrás e tenho que voltar a preencher tudo? Bom, tradicionalmente o que nós vamos acabar por ver é que as mensagens de erro vão ser apresentadas, mas o formulário volta a ser apresentado também. E, eventualmente, uma mensagem de erro é apresentada aqui em baixo, indicando que houve uma falha qualquer no sistema. Então, o que eu posso fazer aqui é um mecanismo de validação um bocadinho mais sofisticado. E para isso eu vou dizer o seguinte, erro,
é igual a vazio. E eu vou começar a preencher este erro se existir aqui alguma informação de erro. Na prática é isso que eu quero fazer. Então, em vez de colocar o die, eu vou dizer que erro vai ser igual a pelo menos um dos campos não existe. E aqui não tenho a necessidade de colocar aquilo, eu vou simplesmente dizer que a mensagem de erro é esta que aqui está. Se esta condição for verdadeira, isto é, se a conjugação de todas estas condições forem verdadeiras, eu vou ter um erro. Então, neste caso, o que é que eu vou poder fazer com este erro? Estas variáveis do PHP não vão existir apenas no interior do PHP. Elas vão existir em toda a página. Então pode-se dar o caso de eu colocar aqui em baixo um div, onde eu vou colocar aqui uma mensagem de erro, onde eu até vou utilizar aqui um estilo. Neste caso vou fazer um estilo inline, depois iremos fazê-lo em CSS, onde eu vou colocar um color red, e esta mensagem de erro já vai aparecer aqui em baixo no meu formulário, mas ela vai estar sempre visível. Ora, eu não quero que ela esteja sempre visível. Quando eu clicar em enviar mensagem, se existir um erro, ela vai aparecer aqui essa mensagem de erro e o próprio campo que ali está. Então eu posso envolver tudo isto numa tag de PHP, vamos colocar assim e depois vamos colocar lá tudo no meio. E posso perguntar o seguinte, vamos fazer desta forma, da forma que eu acho mais correta, que é if erro, eu posso perguntar se empty, se não está vazio o erro, vou colocar aqui 2 pontos e agora vou colar aqui em baixo e vou colocar aqui apenas a expressão and if. E o que vai acontecer é o seguinte, este bloco de código de HTML só vai ser executado, ou só vai ser apresentado, neste caso concreto, se erro não estiver vazio. Ora, erro só não vai estar vazio se for preenchido aqui. Mas há um outro pormenor que é importante. É que erro nem sequer vai existir se não houver submissão do formulário. Porque nós temos aqui esta condição. Se houver uma submissão, então executa o código que estiver aqui dentro, ok? Que é este código que aqui está. Caso contrário, não executa nada. Então, quando chegamos aqui, ele vai verificar que erro não existe. Vamos ver o que é que vai acontecer em termos de comportamento da nossa aplicação. Eu vou clicar aqui em empresa, eu vou clicar aqui em contactos. Ops, não aconteceu qualquer problema. Portanto, significa que se eu agora preencher aqui os meus dados todos, mas forçar a existência deste erro que aqui está, eu vou eliminar este elemento que aqui está. Reparem, inspecionar, vou removê-lo do meu HTML e quando eu clicar em enviar mensagem, reparem o que é que aconteceu. Mensagem de erro. O formulário foi submetido, foi analisado no interior deste código, isto é, o facto de eu ter ou não ter erro aqui definido antes, não há qualquer problema. Porquê? Porque esta função que aqui está, empty, vai analisar se ele existe, se ele está vazio, se ele é nulo, faz estas verificações todas, ok? Reparem que ele determina se uma variável está vazia. Mas se nós formos olhar para a documentação do PHP, PHP empty, vamos aqui ao manual, e ele vai nos dizer o seguinte, determina se a variável está vazia. E então reparem aqui, determina caso a variável esteja considerada como sendo vazia. A variável é considerada vazia se ela não existir ou se o seu valor for igual a falso. E o empty não vai gerar um aviso se a variável não existir. Ok? Nós poderíamos aqui eventualmente traduzir este texto para português para vocês perceberem melhor. Eu não sei se aqui vai dar, cá está, traduzir para português. Ok, ele vai fazer a tradução e ele diz o seguinte, determine se uma variável é considerada vazia. Esta é a premissa desta função. Uma variável é considerada vazia, no caso desta função, que aqui já foi traduzida para esvaziar, mas é o empty, é considerada vazia se ela não existir ou se o seu valor for igual a falso.
O empty não gera um aviso se a variável não existir. Portanto, foi exatamente o que aconteceu aqui neste caso. A variável, quando nós entramos aqui pela primeira vez nos contactos, a variável não existe porque o sistema vai, ao ler o código, vai ultrapassar isto tudo que aqui está. Ele vai perguntar, olha, houve uma submissão de um formulário? Não, não houve. Então esquece o que está dentro deste bloco do código e segue. E quando ele começa a seguir por aqui abaixo, ele vai às páginas tantas perguntar, olha, mas existe, mas aqui a variável erro está vazia ou não está vazia? Ele diz, eu não sei, não conheço a existência do erro, portanto, nem sequer vou fazer caso. Então, tudo o que estiver dentro deste bloco, e reparem que este bloco foi criado de uma forma diferente deste, este tem aqui o abrir chaveta e fechar chaveta e o conteúdo todo lá dentro, que eu agora tenho aqui escondido por uma questão de leitura. Mas, fazendo isto desta forma no meio do HTML, significa que este HTML que aqui está só vai ser apresentado se esta condição for verdadeira. Ora, nós aqui temos se não é vazio o erro, isto é, se a mensagem de erro contiver, por exemplo, este texto que aqui está, ou outro qualquer, então vai ser apresentado este div. Ora, a mensagem de erro que eu quero que seja apresentada aqui não é esta, mas sim a mensagem que vem da própria variável do erro. Então o que é que eu faço aqui? Vou colocar PHP e depois vou fazer um echo para apresentar o quê? O erro. Ok? E se quiserem colocar aqui um ponto e vírgula ou não quiserem colocar, é indiferente, porque é apenas uma instrução que está a ser dada. Então vamos aqui regressar ao nosso sistema. Vamos clicar aqui no contacto. Vamos colocar aqui o preenchimento todo feito. Mas vamos clicar agora aqui no enviar mensagem e reparem, não houve erro nenhum, não apareceu rigorosamente nada. Porque nós ainda não tratamos o sucesso. Então vamos colocar aqui o preenchimento, mas vamos eliminar este elemento que aqui está. Inspecionar, vamos aqui removê-lo, delete element. Quando eu clicar em enviar mensagem, ele vai apresentar aqui pelo menos um dos campos não existe, que foi a mensagem que eu coloquei aqui nesta validação. Ora, se eu quiser avançar com as minhas validações, agora é muito simples. Ver se o e-mail é válido. E era aqui que eu vos quero mostrar aquilo que eu disse no início deste vídeo, que é uma técnica que os programadores usam muito, que é não saber tudo de cor. Porquê? Tentar saber tudo de cor significa que nós vamos ter muito insucesso. Ninguém consegue saber tudo de cor. Então é assim, o PHP tem uma função para verificar se um determinado e-mail é válido ou não. Como é que nós vamos verificar isso? Eu poderia saber isto de cor, mas eu vou-vos mostrar como é que nós podemos ver aqui. PHP valid email. E logo num dos primeiros resultados da pesquisa, nós vamos ter vários exemplos onde podemos ir buscar a mesma informação. Vamos aqui ao W3 Schools, por exemplo, e ele vai nos dar aqui o exemplo. Como é que nós fazemos para verificar se um e-mail é válido? Ele diz-nos aqui, if, preg, match, a tal questão que eu falei aqui num vídeo anterior, que é as regular expressions. Bom, isto seria uma forma, mas é altamente complexa. Vejam aqui como é muito complexa. Mas nós podemos usar uma muito mais simples, que é esta função chamada filter var, isto é, filtrar uma variável. E o filtrar uma variável requer que eu lhe diga qual é o valor dessa variável, ou a variável que se quer analisar, e qual é o filtro que eu quero aplicar. E o filtro é para validar um e-mail. Ora, vamos então puxar aqui para o nosso código, e vou colocar aqui if filter var. E vou abrir aqui, e reparem, ele diz-me assim, filtra a variável com um filtro específico. Ora, qual é a variável que eu quero analisar? Neste caso é o post do text mail. Ora, então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui email é igual a post, assim desta forma, text email. Vamos puxar isto para o local correto. Vamos aqui puxar tudo aqui para dentro. Vou copiar tudo isto e vou multiplicar ali por 3. Vou colocar aqui o text assunto, ou neste caso simplesmente o assunto, e aqui a mensagem. Mensagem. Vamos colocar aqui text mensagem, aqui text assunto,
e temos então as nossas variáveis captadas. Atenção que nós não estamos a verificar aqui se está empty ou não. É algo que nós teríamos que fazer aqui, reparem, colocar aqui atrás, mas já iremos fazê-lo. E aqui por baixo o que nós vamos ver é, vamos começar a avaliar estes valores. Ora, neste caso eu tenho aqui o e-mail, então o filter var é, em primeiro, o e-mail, e depois a seguir eu quero ir usar um filtro. Ora, este filtro é analisar, esta função deve analisar se este valor que aqui está é um e-mail válido. Então reparem, eu venho aqui e tenho aqui o filter valid email. E se nós quisermos ter informações muito mais aprofundadas sobre os tipos de filtros, a forma mais fácil é colocarmos o filter var, mas pesquisar em PHP filter var. E irmos dentro do manual do PHP, que é exatamente isto que aqui está. Se eu clicar aqui, nós vamos ter aqui a descrição completa do que é o filter var. Muito importante também vamos ter aqui a informação em que versões do PHP está disponível esta função, porque não estava disponível antes da versão 5.2, mas continua a estar disponível na versão 7 e, portanto, é uma função que nós podemos utilizar muito bem. Aqui temos a descrição dos parâmetros e o filtro, ele diz-nos o filtro é uma identificação de um filtro que deve ser aplicado. E aqui temos tipo de filtros. Ora, se eu clicar em tipo de filtros, ele vai nos dar aqui conjuntos de tipos de filtros. E temos os filtros de validação. Se eu clicar nos filtros de validação, eu vou ter aqui uma descrição de cada um dos filtros que eu posso utilizar, quais são os tipos, etc. E o que é basicamente cada um destes filtros. E como podem observar, existem literalmente uma série deles. Existem aqui alguns exemplos, etc. Mas nós vamos ver aqui que existe validar se é um valor inteiro, validar se é um valor com números flutuantes, validar se é uma URL, isto é, validar se de facto é um endereço de internet válido, e vamos certamente encontrar aqui o validate email. Então é esta expressão que nós vamos acabar por ter que colocar aqui. Ora, se eu faço esta pergunta, olha, eu quero validar o e-mail, e se eu deixar ficar isto desta forma, ele vai me responder que sim ou não. Então eu vou questionar da seguinte forma. Se filter var de email, filter valid email, for igual a falso, isto que eu aqui coloco é a mesma coisa que eu colocar igual a false, então vamos ter aqui um erro. Ok? Ora, eu não vou colocar assim desta forma, porque tradicionalmente o que vocês vão ver, embora funcionasse da mesma forma, é isto assim. Eu aqui vou ter um erro. Então, erro é igual endereço de e-mail inválido. Ok? Mas vocês reparem o seguinte. Se eu passo aqui por esta validação, significa que há um campo que não existe. Se este erro é definido, significa que há um dos campos que não existe. Portanto, vamos ter logo problemas aqui. E depois já não faz sentido analisar mais nada. Porquê? Porque logo na primeira validação eu encontrei um problema. Então eu posso simplesmente colocar o seguinte. If erro se ele for empty. Isto é, se o erro for vazio, então o que é que vai acontecer? Eu vou executar todo este bloco de código aqui dentro. Caso contrário, se não existir um erro, ele avança. Ok? E por conseguinte, nós estamos aqui a perguntar se este erro não aconteceu, então o erro é vazio, eu vou executar isto que aqui está. E todas as validações que eu fizer a seguir se o erro for continuar a ser vazio, eu vou executar. Caso contrário, se este erro for definido, este bloco de código já não vai ser executado, porque o erro deixou de ser vazio. Ok? Então nós estamos aqui a aperfeiçoar o funcionamento da nossa aplicação. No próximo vídeo desta série nós vamos dar continuidade a tudo isto, e eu peço desculpa pelo facto de estar a ser demasiado minucioso, mas só desta forma é que eu acho que vocês vão conseguir perceber toda esta lógica, porque eu posso estar aqui a escrever código e às páginas tantas vocês vão estar a olhar para isto e vão estar
completamente perdidos e a pensar, bom, mas qual é a lógica de tudo isto? E é muito importante vocês, nestas fases iniciais de aprendizagem, perceberem as lógicas destas sequências, porque depois torna-se tudo muito mais simples de conseguir fazer e de conseguir perceber.